Em Jurassic World Recomeço tivemos a presença de uma das criaturas mais aterrorizantes da franquia, que recebeu o nome de Distortus Rex. Nos trailers parecia que esse dino seria uma das melhores coisas do filme e que sair vivo dessa ilha seria uma tarefa quase que impossível. Porém, quem já assistiu Jurassic World Rebirth sabe muito bem que não foi nada disso que vimos em tela. Apesar de ser bem ameaçador, o T-Rex ele não foi capaz de devorar mais do que um personagem importante na trama. Isso porque no final do filme, um dos protagonistas, o Duncan, ele resolve chamar a atenção do monstrengo enquanto os outros personagens escapavam. Meio que ele escolhe se sacrificar para salvar seus amigos. Porém, depois nós descobrimos que o Duncan também conseguiu sair vivo desse embate com o T-Rex. Mas afinal, como é que ele fez para fazer isso? Como é que o Duncan conseguiu escapar de uma das criaturas mais aterrorizantes de uma ilha cheia de dinos mutantes? É isso que a gente vai descobrir agora, nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Apesar de Jurassic World Recomeço não ser exatamente o que a gente esperava em termos de qualidade, uma coisa é um fato: ninguém resiste a um filme de dinossauro. Então, antes de mais nada, eu queria já dizer aqui pra vocês que sim, galera, esse filme tá sendo um sucesso de bilheteria. Atualmente, Jurassic World Recomeço se encontra com 530 milhões de dólares em bilheteria, sendo que ainda não fez nem 2 semanas que ele estreou. Tudo bem que é bem verdade que por conta das críticas que o filme acabou recebendo e também por conta de outros blockbusters que vão estar estreando nesse mesmo mês, como é o caso do Superman, que já estreou, e até do Quarteto, é muito difícil a gente ver esse filme do Jurassic World alcançar a casa do bilhão. Então ele vai ficar possivelmente na mesma faixa que os outros filmes anteriores ficaram também. Mas mesmo que Jurassic World Rebirth faça algo em torno de 800 milhões de bilheteria, já vai ser considerado um grande sucesso. E aí eu sei, você deve estar se perguntando por que isso é importante. E é importante porque, independente, rapaziada, se a franquia fizer grana fazendo cada vez mais, isso significa que sim, teremos mais filmes, teremos sequências rolando. Então se você, assim como eu, achou que Jurassic World Rebirth não é tão bom assim, pelo menos é quase certo que esse não será o fim da franquia. Logo mais a Universal deve anunciar pelo menos mais um e esperamos que dessa vez eles corrijam os pontos fracos desse último. E já que estamos falando deles, um dos maiores defeitos desse filme, sem dúvida pra mim, é o final, que é justamente o momento em que o personagem do Mahershala Ali acaba se sacrificando para que outros personagens consigam escapar do ameaçador T-Rex. E o grande problema dessa cena é a covardia que o estúdio teve nessa cena, já que em vez deles mostrarem o Duncan se sacrificando, o que vimos é o personagem também conseguindo escapar pouco depois. Vale ressaltar que o próprio diretor do filme, ele já revelou anteriormente que esse não era o final original do filme. O que aconteceu foi que eles gravaram finais diferentes para o filme. Um onde o Duncan era morto pelo T-Rex e outro onde ele conseguia escapar. Só que pelo visto, a versão que vimos foi a que mais agradou o público nas sessões testes e por isso ela foi a escolhida. Segundo o diretor do filme, terminar ele com a morte do Duncan, com esse sacrifício dele, deixava todo o final meio que triste, melancólico, algo que a Universal olhou e não gostou do resultado final. Eu inclusive já até fiz um vídeo só sobre isso, falando sobre esse final que acabou sendo deletado, né, esse final alternativo, e também de outras cenas que foram deletadas de Jurassic World Rebirth, que vocês olham e falam: meu Deus, mano, por que isso não tá no filme? Depois dá uma conferida clicando no card que tá aparecendo aqui em cima. Mas beleza, já que a gente tem essa versão onde o Duncan acaba saindo vivo do T-Rex, a pergunta que fica na nossa cabeça é: como ele conseguiu fazer isso? Afinal, estamos falando do Distortus Rex, não é qualquer dinossauro de tamanho médio. O T-Rex é uma abominação daquela ilha, um ser alterado geneticamente com a combinação de DNA de vários dinossauros. O bichão conseguiu destroçar um fucking helicóptero com a própria boca momentos antes. Então como explicar que um simples humano conseguiria escapar dele? E bom, depois de muito tempo tentando procurar uma resposta satisfatória e até mesmo lógica, eu percebi que não dá pra fazer isso. Não tem como. Tipo, realmente não faz o menor sentido. Só que dá pra gente tentar entender conforme algumas coisas que o filme mesmo mostrou pra gente. Pra começar, é importante lembrar o porquê o Duncan tomou essa atitude de se sacrificar pelos outros. Ao longo do filme, nós ficamos sabendo que a sua esposa deixou ele e ele também acabou perdendo seu filho. Isso sem falar nos amigos do Duncan, que faziam parte da equipe de exploradores. Eles também foram mortos ao longo da jornada, seja no primeiro embate deles contra os espinossauros, ou mais pra frente quando ele aparece lá com o Quetzalcoatlus. Então meio que naquele momento o personagem do Duncan
já não tinha mais nada que perder. O cara estava sem família e via seus amigos sendo devorados, e de repente estava diante de uma criatura prestes a devorar a sua amiga Zora e uma família que não tinha nada a ver com aquela situação. Então, com um pouco que a gente viu do Duncan dentro de Jurassic World Rebirth, a gente já sabia que ele não ia deixar aquilo acontecer com seus amigos e com aquela família, principalmente com aquela garotinha que ele tinha visto, até porque ela fazia ele lembrar do seu filho. Tanto é que é por isso que eu gostei tanto dessa ideia de se sacrificar no final, porque fazia muito sentido com tudo que a gente tinha visto sobre o personagem. Em determinado momento, o Dr. Henry Loomis percebe que o Distortus Rex era atraído pelos sinalizadores, o que faz sentido, já que ele possui DNA do T-Rex, e também sempre tiveram essa característica na franquia. Então, quando o Duncan viu que não daria para ligar o barco para todos escaparem antes do T-Rex chegar perto, ele decide acender um dos sinalizadores para atrair o monstrão para outro lugar. Pouco depois, quando parecia que o Duncan havia morrido, um outro sinalizador é lançado no céu e o personagem é resgatado pelos seus amigos. Mas a grande dúvida ainda é como é que ele conseguiu fazer isso. E bom, a resposta mais lógica é que por fato dele estar dentro de uma espécie de pântano e também por ser muito menor que o T-Rex, ele conseguiu meio que driblar o monstrão dentro daquele pântano. Com certeza o Duncan tem experiência em enfrentar predadores nas florestas, afinal não é à toa que ele foi escolhido para essa missão. Então eu não acho tão absurdo alguém como ele encontrar uma solução para escapar. Afinal, se até uma família de pessoas comuns conseguiu escapar de um T-Rex dentro desse filme, é perfeitamente aceitável que o Duncan consiga escapar do T-Rex. Só que aí que tá, galera, também existe um outro detalhe oculto que pode ter revelado pra gente como é que isso aconteceu. Normalmente, quando o sinalizador apaga, ele vai perdendo a sua luz aos poucos. Só que no caso desse que o Duncan estava segurando, ele simplesmente apaga de uma vez. Logo em seguida, nós escutamos o rugido do T-Rex, mas não qualquer rugido. Parece mais como um grito de agonia, como se algo estivesse machucando ele. Com isso, então, eu acredito que o que pode ter acontecido foi o seguinte: o T-Rex estava indo lá atacar o Duncan, ia ser F demais pro personagem, só que antes do sinalizador apagar, o Duncan vai e taca o sinalizador bem na boca do bichão. Isso acabaria explicando o rugido de dor da criatura nesse momento, e essa poderia ter sido a distração que o Duncan precisava para usar toda a agilidade dele para sumir do campo de visão do T-Rex, para assim conseguir escapar com os outros no barco. Tudo bem que eu admito que não é nada muito tão elaborado e tudo mais, mas pô, eu acho que é a conclusão mais lógica que a gente pode chegar com base no que a gente tem dentro do filme. Tanto é que eu admito para vocês que o que eu ia curtir de verdade foi que tivesse aparecido ou o Tiranossauro Rex ou os Spinossauros para lutar contra o Distortus Rex, assim distrair ele e aí sim fazer com que o Duncan conseguisse fugir daquela situação. Afinal, se isso acontecesse, resolveria dois grandes problemas para mim, que no caso seria o final desse filme e ainda ia ter a batalha entre dinos, como eu falei. Então, pô, teria sido perfeito. Mas rapaziada, agora eu quero saber de vocês. E aí, como é que você acha que o Duncan conseguiu fugir do T-Rex? Será que foi exatamente desse jeito que eu falei? Ou você tem uma outra teoria sobre isso? E a minha teoria, será que ela faz sentido? Deixa a opinião e também as teorias de vocês sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!